Os clãs de Jujutsu Kaisen são uma imitação dos clãs de Naruto? O que aconteceu com eles no final da história do mangá? Como ficaram essas organizações no futuro em Jujutsu Kaisen Módulo? No vídeo de hoje vamos tentar responder todas essas perguntas e vamos explorar um dos temas com o maior potencial desperdiçado de Jujutsu Kaisen, os seus clãs. Vou explicar como funciona cada um desses clãs, desde suas origens, membros conhecidos, técnicas e atividades na sociedade Jujutsu. Depois vou explicar qual é a situação atual dos clãs, tanto no final do mangá de Jujutsu Kaisen e no spin-off Jujutsu Kaisen Módulo, que se passa em 2086. Também vou mostrar para vocês as semelhanças que os clãs de Jujutsu têm com os clãs de Naruto, e também vou trazer teorias sobre o que aconteceu com esses clãs no período entre o final do mangá de Jujutsu Kaisen e o início de Módulo. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond e nesse vídeo eu vou explicar para você tudo sobre os clãs de Jujutsu Kaisen. Uma coisa que muita gente não sabe é que as três grandes famílias de Jujutsu Kaisen são inspiradas nos três grandes espíritos vingativos da mitologia japonesa. São eles: Sugawara no Michizane, a origem do clã Gojo. Foi um estudioso, poeta e político da era Heian. Logo após sua morte, a capital do Japão foi assolada por pragas e tempestades, o que levou a acreditarem que ele teria se tornado um espírito vingativo. No filme Zero, o Gojo confirma pra gente que ele e o Yuta são descendentes do Michizane, que seria um grande feiticeiro Jujutsu no universo do anime. Os outros dois não possuem confirmação na obra, mas são os mais prováveis. Taira no Masakado é a origem do clã Zenin. Foi um descendente de um imperador que se rebelou contra o governo japonês e foi assassinado, se tornando um espírito vingativo e sendo associado ao clã Zenin devido à sua relação envolvendo maldições. Imperador Sutoku, a origem do clã Kamo. Foi um imperador deposto e que supostamente escrevia seus manuscritos com o próprio sangue. Dizem também que após sua morte, seu caixão sangrou. Daí a conexão com o clã Kamo e a manipulação de sangue. Não são apenas três clãs na história da obra. Nós temos conhecimento dos seguintes: Gojo, Kamo, Zenin, Abi, Fujiwara, Inumaki e a linhagem Ashia. Algumas dessas organizações já foram extintas, mas ainda sobraram alguns descendentes e feiticeiros que reencarnaram no jogo do abate. Vamos começar com o clã Abi, que sabemos muito pouco na obra. Esse era o clã que a Anjo pertencia. Foi uma feiticeira da era Heian que confrontou o Sukuna. Dá pra deduzir que o Rei das Maldições exterminou todos os membros desse clã. A Anjo possui uma técnica quebradíssima de anulação de técnicas amaldiçoadas. E sua técnica máxima, que é a Escada de Jacó, é capaz de fazer isso em uma grande área, causando um dano considerável no alvo, conforme vimos na luta final contra o Sukuna. E é só isso que sabemos sobre o clã Abi. Seguindo, vamos falar do clã Fujiwara. Esse é mencionado pela Takakuuro no arco do jogo do abate. Eles eram rivais políticos do clã Sugawara, que é a origem do clã Gojo, e coexistiram na era Heian e possuía dois esquadrões. O primeiro, que era dividido no Sol, Lua e Estrelas, e o segundo, que eram os 5 generais vazios, e possuíam uma força parecida um com o outro. A Uro liderava um desses esquadrões e foi traída pelos Fujiwara. Eles tentaram subjugar o Sukuna, mas, como o clã Abi, falharam miseravelmente, culminando com eles exterminando os esquadrões do Sol, Lua e Estrelas, e com a Iorozu exterminando o esquadrão dos 5 generais vazios, provando que ela é muito forte também. E é o que sabemos sobre o clã Fujiwara. Agora, avançando mais para a Era Moderna, temos o clã Inumaki, cujos membros são usuários de fala amaldiçoada, que é representada pelos símbolos dos olhos e presas de cobra, como já vimos no Togi Inumaki e no Yuta quando ele copia a técnica de Inumaki. São considerados um clã recluso e de certa forma fora da lei, dada a força e os riscos dessa técnica, que além de ser capaz de dar comandos destrutivos para a vítima, podem causar danos sérios aos usuários se não usada corretamente. Por exemplo, se o alvo for muito mais poderoso que o usuário. Além disso, a técnica possui uma outra fraqueza, que é o alvo não ser capaz de ouvir. Isso pode ser feito pelos feiticeiros ao bloquear o fluxo de energia amaldiçoada do
do ouvido, uma estratégia para combater essa habilidade. Existe uma teoria de que o clã Inumaki foi exterminado e foi sendo diminuído de uma forma planejada pelo alto escalão, visto que suas técnicas poderiam dar ordens diretas, o que representaria um risco político. Na obra só vimos duas pessoas representando o clã. O Togi Inumaki, que é o aluno do segundo ano da escola Jujutsu de Tóquio, e o Uzami, que é um feiticeiro grau 1 do governo japonês em 2086, no spin-off Jujutsu Kaisen Módulo. Além desses clãs pequenos, temos uma organização que não é exatamente um clã, mas funciona como um, que é a linhagem Ashia, que é uma escola fechada de usuários do novo estilo da sombra. Sua função era proteger feiticeiros sem técnicas inatas, ensinando-os a usar o domínio simples e técnicas relacionadas. No final do mangá de Jujutsu Kaisen, o Kusakabe explica mais sobre essa linhagem, e vemos que a Mei Mei exterminou seus líderes, fazendo com que o Kusakabe se tornasse o líder máximo do clã, permitindo que ele liberasse o voto vinculativo para aprender essa técnica, que era oferecer o tempo de vida de quem estava aprendendo em troca da técnica. Então, quando ele se tornou o líder, ele anulou esses pactos, permitindo que a técnica fosse ensinada para mais feiticeiros e se espalhasse. Descobrimos que em Jujutsu Kaisen Módulo, o novo líder da escola é o Ui Ui, irmão da Mei Mei. Agora, vamos falar sobre os clãs principais de Jujutsu Kaisen, as três grandes famílias, começando pelo clã Kamo. É o que menos possui informações na obra. São da linhagem do Imperador Sutoku e são um clã muito tradicionalista, valorizando a pureza do sangue acima de tudo. Além disso, possuem grande influência política e é o campo no qual são mais ativos. O clã ficou marcado pela grande mancha de sua história, o feiticeiro e líder do clã da Era Meiji, Noritoshi Kamo, chamado de o mais cruel, que na verdade foi possuído pelo Kenjaku. Ele fez experimentos terríveis com a esposa do Noritoshi, fazendo ela engravidar de maldições, gerando os fetos amaldiçoados, que são híbridos de humanos e maldições. Na obra conhecemos o Ezo e o Ketsu, além do Chozo. Por todos possuírem o sangue do Kenjaku e do Noritoshi Kamo, são irmãos. Eles são protótipos do que futuramente seria o Itadori. Além disso, não podemos confundir. Existem dois Noritoshi Kamo. O primeiro foi o antigo, que já falei, e o segundo é o personagem que nós conhecemos da escola Jujutsu de Kyoto, o atual sucessor dos líderes do clã. Sabemos que sua mãe deu a ele esse nome terrível justamente por estar com raiva do seu marido e de todos do clã, do qual ela não fazia parte e por isso era discriminada. A técnica inata do clã é a manipulação de sangue, que permite controlar o próprio sangue para obter vantagens, como reforço físico, melhorar a circulação do sangue em partes específicas do corpo, como o cérebro, para ficar mais inteligente, por exemplo. Além disso, é possível comprimir o sangue para fazer ataques, como o sangue perfurante e a supernova do Chozo. A grande fraqueza é que o sangue do corpo humano é limitado, e por isso vemos o Noritoshi usando bolsas com ele, além de que a água e outros líquidos no ambiente podem atrapalhar a manipulação de sangue. Na obra vemos que, além do Noritoshi, o Chozo e o Itadori mais na frente utilizam a manipulação de sangue, com a vantagem de que esses dois últimos, por serem híbridos, conseguem converter energia amaldiçoada em sangue e possuem uma quantidade quase que ilimitada. A era de maior força do clã Kamo foi a Era Meiji, quando tinha a maior influência política, e justamente foi na época em que o Noritoshi Kamo foi possuído pelo Kenjaku. Em termos de força, provavelmente é o clã mais fraco. Vamos passar agora para o clã Zenin, que é o mais falado e conhecido da obra. Eles possuem sua origem no espírito vingativo Taira no Masakado, e são focados na acumulação de técnicas e ferramentas amaldiçoadas poderosas. São uma força militar e política, mas o foco é mais na parte militar. Sua filosofia é de que se você não é um feiticeiro, você não é humano, e que se você não possui uma técnica forte, você não é um Zenin. O clã é dividido em duas unidades, a unidade Rei, que tem os feiticeiros de nível 1 ou especial, todos com técnicas inatas, e a unidade Kukuro, que são os feiticeiros abaixo do nível 1 e sem técnicas inatas.
A técnica das 10 sombras é a grande técnica hereditária do clã, que já falamos num vídeo que tá passando no card aí em cima. E sempre existe um membro com a maldição do clã, que é a restrição celestial, como Toji, Maki e Tsurugi, que é a ausência completa de energia amaldiçoada, que confere atributos físicos divinos. Além disso, temos outras técnicas, como a projeção de Naobito e Naoya, a coragem flamejante de Ogi, que é o pai da Maki e da Mai, os punhos de míssil de Jinichi, os olhos constritos de Hanta, a técnica de construção da Mai e as mãos de pedra de Chojuro. O ápice do clã Zenin foi na era Edo, quando o usuário da técnica das 10 sombras da época conseguiu derrotar o portador dos 6 olhos do clã Gojo. Além disso, tem uma teoria muito boa que explica o fato de nascerem pessoas com restrição celestial apenas no clã Zenin. Segundo essa teoria, isso acontece porque através de séculos de casamentos consanguíneos e sacrifícios de energia amaldiçoada para obter técnicas mais puras, resultou na restrição, que seria uma resposta da natureza a esses abusos, como se fosse uma punição, para que eles quebrassem uma possível estagnação da energia. E foi o que aconteceu. O Toji matou o receptáculo do plasma estelar, a Maki exterminou o clã e o Tsurugi ajudou a solucionar os problemas com alienígenas em módulo. Todas questões disruptivas à sociedade Jujutsu. Eu gostei bastante dessa teoria. E você? Sendo assim, o clã Zenin é o segundo mais forte. Por fim, temos o clã Gojo, o mais forte da obra. Provém da linhagem de Sugawara no Michizane, e sua principal função é equilibrar a energia amaldiçoada no mundo, através do portador dos 6 olhos, que influencia até no surgimento de maldições e no controle delas. Dos membros conhecidos, só sabemos do mais forte e mais famoso, Satoru Gojo. O Akutami não teve tempo ou vontade de desenvolver mais sobre esse clã. Sabemos também que o Yuta Okkotsu é um descendente do clã e parente distante de Satoru. O que se teoriza é que, como Michizane teve muitos filhos, uma dessas linhagens se tornou o clã Gojo, que manteve as técnicas, e a linhagem de Yuta perdeu o nome de prestígio, tornando-se uma ramificação civil até o despertar do mesmo. As habilidades inatas conhecidas desse clã são apenas duas. Primeiramente, temos o Mukagen, que é o ilimitado, uma técnica que impede que as pessoas consigam tocar o usuário. A manipulação absoluta do espaço em nível atômico, além da possibilidade de utilizar o lápis azul, que atrai tudo em sua direção. Além disso, tem o poder visual de Jujutsu Kaisen, que é o Rikugan, ou 6 olhos, que são olhos que enxergam tudo, permitindo um processamento mental quase infinito e que auxiliam na eficiência do consumo de energia amaldiçoada. Para vocês terem uma ideia, o usuário consegue enxergar a aura do alvo antes de ele conseguir manifestar uma técnica, por exemplo, analisar o fluxo da energia e prever todos os movimentos. Resumindo, é uma fusão do Sharingan com o Byakugan. E como tudo na obra de Jujutsu, sempre há uma exceção: Satoru Gojo. Satoru é capaz de fazer tudo isso, só que de maneira mais genial, além de ser capaz de usar energia amaldiçoada reversa, criando o vermelho, que faz o contrário do azul, repelindo tudo que toca. Além disso, fundindo essas duas habilidades, ele produz o vazio roxo, que apaga quase qualquer coisa que toca. Por fim, a expansão de domínio, vazio ilimitado, em que o acerto garantido insere na mente do alvo todas as informações sobre tudo no universo, de forma interminável, resultando no colapso psicológico e paralisia completa, podendo até matar o alvo. E como eu já disse, nem em todas as eras coincidiu de nascer alguém como Satoru, com as habilidades do ilimitado e dos 6 olhos ao mesmo tempo. Sabemos que na era Heian surgiu alguém assim também, que frustrou os planos de Kenjaku. Obviamente que o momento mais forte do clã Gojo foi na era moderna, com Satoru representando o clã, sendo o feiticeiro mais forte da era moderna. E isso é o que sabemos sobre os clãs de Jujutsu Kaisen. Bom, e o que aconteceu com eles? Resumidamente, o clã Kamo foi completamente desestruturado pelo Kenjaku no jogo do abate, expulsando Noritoshi e sua mãe do clã, e depois não temos mais notícias em módulo. Provavelmente ele deixou de existir. O clã Zenin foi exterminado pela Maki, sobrando apenas ela e o Megumi como membros. Oficialmente, o clã deixou de existir, mas o casamento da Maki com o Yuta fez com que o clã Zenin fosse incorporado ao clã Gojo. Tanto é que a técnica das 10 sombras foi passada adiante, com o nascimento da Yuka, neta do casal, que vemos invocando Mahoraga em módulo, e Tsurugi, também neto, possuindo a restrição celestial.
O clã Gojo, como falei, foi herdado pelo Yuta, que foi protegido por Satoru ainda em vida. Após a derrota de Sukuna e os feitos dos alunos das escolas, o Yuta foi nomeado chefe do clã Gojo, até porque ele era o mais forte da obra naquele momento, e foi o único clã que se manteve no futuro. Além disso, dos clãs menores, restou apenas o Inumaki, que vemos representado pelo Uzami em módulo, e a linhagem Ashia, a escola do novo estilo da sombra, que ficou sob os cuidados de Uyui. Pessoal, a partir daqui, a gente sai do campo das informações oficiais e partimos para o campo das teorias. O que aconteceu entre o final de Jujutsu Kaisen e o início de módulo? Nesses mais de 60 anos, muitas coisas aconteceram e moldaram a sociedade de Jujutsu com certeza. Nós já sabemos que sobrou apenas o clã Gojo no futuro, mas como foi essa transição? Como a gente já viu no vídeo, a estrutura dos 3 clãs e o alto escalão mantinham o equilíbrio da sociedade de Jujutsu, mas agora, sem o clã Kamo, com o clã Zenin exterminado e o clã Gojo sem o Satoru, além do alto escalão ter sido completamente destruído, quem se aproveitou desse vácuo de poder? Os clãs menores e a linhagem Asha se aproveitaram desse vácuo. Isso fica indicado principalmente pelo que vemos da Mei Mei e do Kusakabe no final do mangá de Jujutsu Kaisen. Ele se tornou o chefe da escola. Tudo isso depois foi passado por Uyui, e a julgar pelo que queriam esses personagens, as técnicas do novo estilo da sombra ficaram acessíveis a todos, e nós vemos muitos feiticeiros usando elas em módulo. Além disso, temos o Uzami, um representante do clã Inumaki, em um posto importante do alto escalão. Será que ele usou a fala amaldiçoada para alcançar esse posto? Tudo isso nos mostra como essas organizações aproveitaram o vácuo de poder. Mas e o Megumi? O que o último Zenin de sangue fez do seu clã? Ele tentou reestabelecê-lo? Nada nos indica que isso aconteceu, muito pelo contrário. Megumi nunca se importou com o clã Zenin. Na verdade, ele nem queria ser o líder do clã, pedindo para Maki fazer isso, conforme vimos no anime. Então, por esse desinteresse, eu acredito que ele só deixou o clã morrer mesmo. Ou melhor, ser incorporado pelo verdadeiro vencedor desse vácuo de poder, o clã Gojo, liderado pelo Yuta, o feiticeiro mais poderoso no final de Jujutsu Kaisen, e com o apoio de Itadori e outros feiticeiros independentes, ele se estabeleceu como o líder mais importante do alto escalão, provavelmente rompendo com aquele sistema antigo, mas sendo de providencial importância para a manutenção da sociedade de Jujutsu e o diálogo com o governo japonês, acumulando técnicas, ferramentas e muitos recursos para lidar com as consequências do jogo do abate, que assolavam Tóquio e a transformaram em uma terra amaldiçoada até na realidade de módulo. Ainda nessa fusão do clã Gojo e do clã Zenin, vemos que isso aconteceu mesmo, e nessa nova linhagem, temos a Yuka com a técnica das 10 sombras e o Tsurugi com a restrição celestial. Imagina o que pensariam os líderes do clã Zenin se vissem alguém do clã Gojo utilizando as suas técnicas. Mas para manter o equilíbrio, tá faltando uma outra técnica inata poderosa, o ilimitado e os 6 olhos. Com certeza depois desse tempo todo, nasceu alguém com essas habilidades. Será que tem uma reencarnação do Gojo andando por aí? A resposta provavelmente é não. A verdade é que a função original do portador das técnicas do clã Gojo de antigamente já é feita por outra pessoa, Yuji Itadori. A sua existência, de certa forma, já traz o equilíbrio da sociedade de Jujutsu, suprindo a necessidade de ter alguém assim. Então é isso que provavelmente deve ter acontecido nesse período de tempo. O Yuta se tornou o líder do clã Gojo e o fundiu com o clã Zenin. A organização Ashia e o clã Inumaki ascenderam no poder, por não serem vistos mais como organizações clandestinas ou fora da lei. Itadori ficou como uma espécie de líder que atua nas sombras, sendo a grande força que mantém o equilíbrio no universo atual, aparecendo para fazer o trabalho sujo e que ninguém reconhece, sendo um verdadeiro discípulo dos ensinamentos do Sensei Gojo, sendo o mais forte e trazendo a paz para o mundo, mesmo que isso se torne uma atividade monótona e custe parte de sua sanidade. Bom, com a existência de um ser tão poderoso quanto o Itadori, é óbvio que a balança desequilibrou para o lado dos feiticeiros novamente, surgindo maldições cada vez mais fracas e, consequentemente, feiticeiros cada vez mais fracos, como é o exemplo do filho de Yuta, que fica indignado com a mediocridade da sua geração de feiticeiros.
Bom, como a balança não pode ficar desequilibrada, precisa surgir uma outra questão em que equilibre o nível novamente. E essa questão é justamente a existência dos alienígenas, que iniciam o plot de Jujutsu Kaisen módulo, forçando a humanidade mais uma vez a se superar, na busca de um termo comum com os alienígenas que acabaria resolvendo o problema com as maldições, estabelecendo finalmente o equilíbrio na balança, que é o que o final do módulo nos dá a entender. E isso é o que eu teorizo que aconteceu nesse período entre o fim de Jujutsu Kaisen e o início da história de módulo, já que o Gege não tem vontade nenhuma de desenvolver isso. E conforme prometido, vamos fazer a comparação das três grandes famílias com os clãs de Naruto. O clã Zenin é muito similar aos Uchihas, pois possuem a mesma característica militar, com muitos membros poderosos e sempre alguém com o potencial de ser o mais forte. Sem falar na aparência física, todos possuem cabelos e olhos pretos. Além disso, sofreram o mesmo destino trágico, exterminados por um membro renegado do clã. Obviamente que Maki e Itachi tinham motivos diferentes, mas a eliminação do clã modificou a sociedade de ambas as realidades completamente. Já o clã Kamo possui similaridades com o clã Senju, principalmente por conta do foco na vitalidade do corpo físico, seja pela manipulação de sangue ou pelas habilidades de Tsunade e Hashirama, além da posição política forte nas sociedades de ambos os mundos, além dos experimentos feitos com as células do Hashirama e os experimentos do Kenjaku no corpo de Noritoshi Kamo. Por fim, o clã Gojo se assemelha aos Hyuga, muito pelas técnicas visuais parecidas do Byakugan e o Rikugan, ou então ao clã Uzumaki, por conta das grandes reservas de chakra e energia amaldiçoada e seu controle perfeito, além de terem poucos representantes conhecidos, e um deles ser o mais forte de sua era, tanto como Satoru Gojo quanto Naruto Uzumaki. Eu quero saber o que vocês acharam dessas comparações, e me digam se faz sentido e as teorias que vocês têm nos comentários. Bom pessoal, isso é tudo sobre os clãs de Jujutsu Kaisen. Espero que esse vídeo possa servir como um guia sempre que tivermos dúvidas sobre esse tema. Muito obrigado pela audiência até aqui. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima!